Toguro foi contratado pela CIMED para ocupar o cargo de Head de Marketing. O que está acontecendo com o mercado? O que isso quer dizer com o comportamento das empresas? Muitas pessoas viram isso como genial, mas muitas pessoas viram isso como um absurdo. Mas a pergunta-chave não é o porquê contratar ele, e sim o porquê que as empresas estão preferindo isso agora. E isso não é uma contratação diferentona, né? Mesmo que repercutiu muito, isso tem mais a ver sobre a mudança do comportamento das empresas na hora de contratar. Por que essas empresas elas estão preferindo contratar criadores que muitas vezes, que nem o Toguro, ele tem o Mansão Maromba, o produto que viralizou é um produto de bebida alcoólica, a CIMED é uma empresa de remédio. O que isso tem a ver? Por que a CIMED está preferindo contratar criadores com audiência, criadores que sabem fazer vídeos virais, do que pessoas muitas vezes que têm formação em marketing, que têm pós-graduação, que têm cursos, né, e até mesmo experiência na área? Por que as empresas elas estão tomando essas decisões? Por que está acontecendo esse comportamento no mercado? Eu vejo que essas mudanças elas começaram a acontecer quando as empresas elas começaram, de um lado, gastar milhões de dólares em campanhas e, de outro lado, começaram a gastar um orçamento com criadores, com influencers. E esse outro lado dos influencers, eles acabaram trazendo mais resultado que essas campanhas. E aí elas começaram a pensar, como é que uma campanha que foi gasto milhões de dólares, né, com, sei lá, 100, 150 pessoas numa equipe pensando, né, tendo uma estratégia por trás daquilo, deu menos resultado que um criador mostrando o nosso produto dentro da sala da casa dele. E isso está totalmente ligado ao que eu sempre falo nesse canal, que é o comportamento das pessoas. Como esse comportamento das pessoas consumir conteúdo mudou, a forma das pessoas fazer o marketing também mudou. E é justamente por isso que hoje a CIMED prefere contratar o Toguro para dentro desse cargo da empresa do que contratar mais 15 pessoas para o setor de marketing. E lembra que a gente falou sobre essa contratação ter acontecido justamente por conta do comportamento de quem está consumindo o conteúdo hoje? Isso está totalmente ligado a uma coisa que os criadores sabem fazer hoje, que é reter a atenção do público em tempo real. Então, muitas vezes, se você enxerga um vídeo engraçado, um meme, como apenas um meme, onde você dá uma risada e já passa para o próximo vídeo, se você enxerga um vídeo de conteúdo criativo, mas que mascara a venda ou a divulgação de um produto como apenas um vídeo, entenda que por trás desse vídeo existe uma estratégia feita por um criador. E é essa estratégia que faz reter a sua atenção e que faz as empresas ver bem mais percepção de valor em um criador que sabe fazer isso. Então essa questão de meme, de timing, de tendência, hoje os criadores, as pessoas que trabalham com essa audiência, elas estão vivendo isso no dia a dia, né? Elas estão vivendo a criação de conteúdo em tempo real. E hoje uma das principais características de um criador é que esse criador ele entende a linguagem e cultura, como por exemplo, o time de você fazer uma publicação, de você entender como trabalhar com memes, onde memes muitas vezes, enquanto você dá risada apenas, você pode usar disso para divulgar um produto e mascarar uma venda, onde esses criadores eles conseguem identificar tendências e principalmente o que o público considera real. E isso foi parte do sabor energético que o Toguro criou e que a CIMED viu percepção de valor nisso. Enquanto você pode achar que é apenas um meme, enquanto você pode achar que é apenas mais um vídeo viral, isso está totalmente ligado ao fortalecimento de marca, a forma que as pessoas enxergam a marca Mansão Maromba e o alcance que essa marca teve em poucas semanas por conta de um meme. Eu acho que esse é um dos melhores exemplos para você entender a força que tem hoje um criador dentro de uma empresa sabendo viralizar um meme. Isso tem tudo a ver com o que a gente falou, com o time, com a tendência e principalmente, né, com o público identificar que aquilo é real, que isso traz mais autoridade ainda, mas o sabor energético, eu acho que é o maior exemplo de a gente identificar que apenas um meme, aonde ele pode chegar, né, aonde que pode fazer uma marca ganhar força no mercado, aonde pode fazer uma marca vender mais, aonde pode fazer um simples vídeo, um simples meme,
fazer com que as pessoas repitam aquele comportamento e você ganhe bem mais audiência. Então pensa que hoje as empresas elas estão identificando que vale muito mais a pena você ter criador dentro do seu setor de marketing, onde esses criadores eles vivem o jogo real, né? Eles vivem o conteúdo que as pessoas estão consumindo, do que ter, muitas vezes, uma equipe gigantesca fazendo planejamento, fazendo campanhas. Mas outro debate aí que surgiu com essa notícia foi que as pessoas começaram a questionar um pouco a questão de você ter uma faculdade hoje de marketing, que né, você ter uma formação. Eu vi alguns comentários das pessoas falando, eu estudo 5 anos marketing, eu faço 2 anos de pós-graduação, e aí um influenciador que não tem formação nenhuma consegue ocupar um cargo em uma empresa igual a CIMED e eu não. E como eu falei, tem os dois lados, né? Eu acho que muitas pessoas viram isso como um absurdo, muitas pessoas viram isso como genial, o que a CIMED falou. E isso tem uma coisa que todos nós temos que concordar, é que o mercado ele está mudando a forma de você estudar, a forma de você ocupar um grande cargo em uma empresa, a forma de você enriquecer. E não que a faculdade ela tenha perdido o valor, né? A questão é que a faculdade hoje ela está totalmente ligada a uma vocação ou a um sonho, uma realização pessoal, né? Onde, por exemplo, eu quero ser médico, você tem que fazer medicina, não tem para onde você correr. Eu quero ser advogado, você tem que fazer direito, fazer OAB. Não tem muito o que você fazer. Então, está mais ligado à vocação do que em si em você ocupar hoje um dos maiores cargos dentro de uma empresa que você quer trabalhar ou de você faturar milhões e milhões de reais. A gente tem essa crença, eu não sei qual geração que você é, mas pelo menos a minha geração, que é a geração Z, só que eu sou de 97, é do início da geração Z, eu cresci ouvindo que para mim hoje ter sucesso, eu teria que ter uma formação, eu teria que ter uma faculdade, que o único caminho era fazer uma faculdade para que um dia eu pudesse ter um bom emprego dentro de uma empresa e aí sim ter uma vida próspera. E hoje, né, a nossa realidade, ela prova, essa contratação do Toguro, ela prova que isso é uma mentira. Né? Hoje, você ter a faculdade, você ter uma formação, não é o único caminho para você ter sucesso. Então, hoje, a faculdade ela é muito importante, né? Entre você ter e não ter, 1000 vezes é melhor você ter. Mas você tem que entender que a sua carreira ela é uma construção pública, né? Hoje o seu diploma ele não é suficiente para provar que você é bom. Eu acho que essa é a maior realidade. Hoje é muito importante que você tenha o diploma, mas é mais importante que você se posicione a ponto de provar para as pessoas que o que você faz gera resultado. Porque as empresas hoje elas estão contratando por conta do seu resultado e não por conta de o diploma que você tem ou a faculdade que você tem. Se você consegue unir esse diploma com o resultado, você entendeu o jogo. Mas entre você ter um diploma e você não estar bem posicionado, mas você ter resultado, né? Ou você ter o diploma e você não conseguir gerar resultado, 1000 vezes melhor é você conseguir comprovar os resultados que você tem. E vou aproveitar esse gancho aqui para trazer algumas características que eu identifiquei no Toguro, né? Algumas características positivas que ele tem, que eu vejo que com certeza influenciou nessa contratação. E que se você quer seguir esse mesmo caminho, se você quer um dia ocupar um grande cargo em uma empresa, ou até mesmo para você consolidar a sua marca no mercado, a sua empresa, é muito importante que você identificar essas características e, quem sabe, você entender como aplicá-las também. Eu vejo que uma das características mais importantes que o Toguro tem é a sua autenticidade, né? Eu acho que o Toguro ele é um criador que ele exala a autenticidade. Não somente na comunicação, mas também na forma visual, mas você enxerga aquilo ali, você vê que não é forçado. E quando a gente fala de autenticidade, de criadores autênticos, a gente está falando de eles passar uma percepção para o público de aquilo ser real. E é isso que as empresas procuram, criadores que criam conteúdos mostrando que aquilo é real, que as pessoas elas têm uma percepção de que o criador está fazendo não é forçado, que é real. Então, eu acho que a autenticidade dele foi algo que ajudou muito nessa contratação. Outra questão, né, que é indiscutível a gente falar sobre isso é a questão da audiência. O Toguro ele é uma pessoa pública que tem números expressivos e isso, consequentemente, traz muito valor para a CIMED, já que todo esse público que está olhando esse meme do sabor energético, como vocês podem ver, eu aprendi a falar o sabor energético bem certinho, agora está olhando para a CIMED também. Então, toda essa audiência do Toguro, ela acaba sendo direcionada para a CIMED. E outra característica
muito importante que eu enxergo é que tem a ver com a audiência, né? Mas essa audiência ela acaba sendo uma audiência qualificada, chegando até a CIMED. Já que o principal público que se identifica com esses memes, e principalmente o meme do sabor energético, é a geração Z. E as empresas elas estão nessa mudança de comunicação para se comunicar com o público comprador nos próximos 10 anos. Então, o Toguro ele se comunica com essa nova geração, a CIMED ela quer se comunicar com essa nova geração, então é nisso daí que acabou dando match e mais uma característica do Toguro para estar dentro da CIMED. Uma das principais, que eu até falei anteriormente, é sobre, né, o poder de viralização. Hoje um criador, como ele sabe que ele depende de tendência, ele depende de time, e ele depende muitas vezes de meme para ter essa viralização, hoje trazendo todo esse conhecimento de viralizar dentro da CIMED, consequentemente, essa empresa ela vai ter mais audiência. Então, além dessa audiência da geração Z, olhando para a CIMED, vindo do Toguro e vindo dos conteúdos que ele está criando, ele tendo esse conhecimento de viralização com essa nova geração, isso vai trazer como benefício e criar novos conteúdos da CIMED para se comunicar com esse público. Então, falando disso, a gente consegue entender essa percepção de valor de ter um cara igual o Toguro dentro da CIMED, mesmo que ele esteja vendendo bebida alcoólica com a marca dele e a CIMED venda remédio. A questão não é mais o produto, em sim a forma que o Toguro está se comunicando com essa nova geração e a percepção de valor que a CIMED viu nele conseguir criar esses conteúdos. Até porque a geração Z, ela não compra anúncio, ela compra narrativa. Ah, Lua, mas significa então que hoje qualquer criador de conteúdo hoje pode virar head de marketing de uma empresa? Obviamente que não, né? A questão do Toguro é que, além de todas essas características de benefício que ele vai trazer para a CIMED, a gente não pode esquecer dos méritos dele de criação de marca, né? Onde ele não é um criador que ele apenas cria memes para viralizar sem intuito nenhum, né? Ele criou muitos memes, ele está há anos, acho que há mais de 3 anos, tentando criar memes para viralizar a marca dele. Então, olha só a diferença entre um criador que cria meme para ganhar likes, né, e vender publicidade, do que um criador que está, sei lá, mais de 3 anos tentando criar algum meme para viralizar e divulgar a sua marca. Isso a gente acaba voltando sobre o que eu falei no início do vídeo, que é, às vezes você pode estar olhando o sabor energético como apenas um meme, mas isso é um canal de aquisição de novos clientes para tomar a bebida sabor energético dele, e sem falar na força do posicionamento que a marca dele e a visibilidade que está ganhando. Então hoje o empreendedorismo ele não é mais só técnica, né? Ele é narrativa. A forma de você construir audiência para sua marca, para sua empresa, ela mudou. E o maior exemplo está nessa contratação aí do Toguro dentro da CIMED, como head de marketing da CIMED. Né? Não é o cara com mais técnica, mas é o cara que entrega resultado e sabe criar narrativa para se comunicar com o público que a CIMED acha interessante ter olhando para a marca deles. Mas e você? O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Você acha que é só hype ou que realmente está acontecendo essa mudança no mercado? Que a gente vai ver empresas tradicionais contratando criadores não somente para campanhas, mas sim para estar vivendo o cotidiano da empresa e trazendo essa nova audiência que é a nova geração. E se você gostou desse vídeo, já clica no like aqui embaixo, já se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo.